Olá, aqui é o professor Jorci. Vamos iniciar nosso curso de operação de sistemas de abastecimento de água. E como base para nossos futuros informações, vamos ter contato com os conhecimentos gerais. O primeiro conhecimento geral que nós temos é unidades de medição. Toda atividade humana, ela depende de enfoques relativos a elementos mensuráveis. Eu preciso medir, quer seja o clima, a distância entre as cidades, o conteúdo de embalagem, a dosagem dos remédios, etc. Então, nosso primeiro enfoque será familiarizarmos com as principais unidades do nosso dia a dia. O assunto fica caracterizado quando nós medimos. São 45 graus, são 2 horas, a distância é 200 quilômetros, contém 1 litro. Então, mensurar é fundamental em nossa atividade. A primeira unidade que nós teremos contato é a unidade de medida de comprimento, ou medida de diâmetro. A unidade básica de comprimento é o metro, cujo símbolo é M, sendo que as unidades inferiores são medidas em milímetro, centímetro, decímetro e metro. 1 metro corresponde a 10 decímetros. É uma unidade que quase ninguém utiliza no dia a dia. Igual a 100 centímetros e é igual a 1000 milímetros. Usamos no cotidiano o centímetro e o milímetro. As unidades superiores são hectômetro, decâmetro e quilômetro, sendo um decâmetro 10 metros, um hectômetro 100 metros e um quilômetro 1000 metros. Temos ainda a polegada, cujo símbolo é int, in ou duas aspas. É uma unidade de comprimento usada no sistema imperial de medidas. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Então, de tudo isso, nós devemos memorizar centímetro e milímetro como unidades inferiores, não vamos unidades superiores, e a polegada, que são unidades corriqueiras do nosso dia a dia. E para fixar essas unidades, nós vamos fazer um exercício de memorização a seguir. Para a fixação das unidades de comprimento, vamos resolver o exercício seguinte. Uma rede de distribuição de água é composta pelos seguintes tubos: 100 metros de tubo de 5.000 milímetros de comprimento, 10 tubos de 10.000 centímetros de comprimento, 5 tubos de 6 metros de comprimento. Então, são unidades, vários tubos, mas com unidades de comprimento diferentes. Os primeiros 100 tubos em milímetro, 10 tubos em centímetro e o último em metro. A pergunta é: qual a medida em metro do comprimento total da rede? Então, nós temos que converter todas as outras medidas que não estão em metro para a unidade de metro. Então, a solução do problema é onde nós vamos ter 100 tubos de 5.000 metros, 10 tubos de 10.000 metros, 10.000 centímetros e 5 tubos de 6 metros. Para a conversão de unidades, quando as unidades são do nível maior para o nível menor, nós multiplicamos sempre por 10. Então, de quilômetro para hectômetro, multiplica por 10, para decâmetro por 10, para metro por 10. Então, 1 quilômetro multiplicado aqui por 10, por 10, por 10, seria multiplicado por 1000, daria 1 quilômetro igual a 1000 metros. No sentido contrário, ou seja, para a redução de unidades, nós dividimos por 10. Então, de milímetro para metro, a cada conversão, nós dividimos por 10 unidades.
Assim, o primeiro grupo de tubos, 100 tubos de 5.000 milímetros, 5.000 milímetros, ele será convertido em metro. Então, de milímetro para metro, nós teremos 10, 10 e 10, ou seja, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000. Então, eu teria 5.000 dividido por 1.000, daria 5 metros. Ou seja, 5.000 milímetros corresponde a 5.000 dividido por 1.000, que dá 5 metros. Aí convertemos os 5.000 milímetros de tubo para metros. Na outra unidade, 10 tubos de 10.000 centímetros, nós vamos converter da unidade centímetro para a unidade metro. Então, nós vamos pular uma casa de 10, outra de 10, ou seja, 10 vezes 10, 100. Então, dividiríamos 10.000 centímetros por 100, daria 100 metros. Então, a minha conta final seria 100 tubos de 5 metros, que daria 100 vezes 5, 500 metros. 10 tubos de 100 metros, que daria 10 vezes 100, 1.000 metros. E 5 tubos de 6 metros, que daria 5 vezes 6, 30 metros. O total disso aqui tudo, 1.530 metros, seria a solução final do nosso problema.